Ontem mesmo saiu na correria, acabei nem te mandando, mas deixa eu ver se eu tenho fácil aqui no celular. Acho que não, acho que está em site do Clarim. Mas saiu nova pesquisa mostrando que a imagem dele pessoal realmente foi muito, muito afetada. E embora isso não tenha ainda afetado o potencial eleitoral dele, né, na pesquisa mostra, pergunta sobre imagem pessoal, pergunta sobre o quanto as pessoas estão informadas sobre o escândalo, e também pergunta sobre quem elas pretendem votar na eleição de outubro, eleição legislativa, que vai renovar parte do Congresso, e não deixa de ser uma espécie de plebiscito, né, sobre o andamento do governo do Milei, e praticamente o país inteiro, chega perto de 90% das pessoas estão sabendo do escândalo e acham que o Milei atuou muito mal e consideram que isso, de fato, corrói a credibilidade dele. Então, afetou muito, embora, e aquilo já dialogando com a pergunta que o professor Moisés fez, ele ainda tem assim, um apoio na sociedade bastante alto, mais ou menos 45% de apoio, né, ao governo, de aprovação, né, de aprovação do governo. A desaprovação já é levemente maior, isso já tem alguns meses, já em torno de 47%, 48%, está dentro da margem de erro, mas é um apoio ainda significativo que se explica por vários motivos. E ontem no Twitter eu estava vendo exatamente isso, eu acho que eu vou republicar agora, mostrando vídeos, um tweet de alguém da Argentina, não vou lembrar agora a conta, era uma conta menor, assim, de militante comum, de pessoa comum, colocando vídeos de entrevistas das pessoas durante o governo Carlos Menem, a esperança dela, elas falando do quanto elas tinham esperança de melhoria da sua situação econômica com o Carlos Menem. Isso explica muito esse apoio que o Milei ainda tem hoje. As pessoas realmente, uma boa parte das pessoas, ainda que esteja em situação assim, no limite das suas condições financeiras ou econômicas, elas ainda acreditam numa possibilidade de recuperação da Argentina. Então, claro, juntando a isso, você tem o apoio ideológico, a mobilização que o Milei tem, o bloco, digamos, dele, o apoio ideológico puro, que eu diria que está aí entre 25% e 30%, é algo que é mais ou menos parecido com a situação do Brasil, que o bolsonarismo tem 25%, 30%, talvez um pouco mais, de gente blocada, e que vai dizer que o governo Lula está ruim, que está quebrando o Brasil, não independentemente do que aconteça, elas vão dizer isso em qualquer pesquisa, mais ou menos que o Milei tem de apoio ideológico puro, e esse apoio esse apoio tem vínculo com a base política dele, ele conseguiu formar um governo bastante heterogêneo, com muita gente dos chamados os liberais da Argentina, que não tinham poder político nenhum no país, ao longo de décadas, antes da ditadura, depois tinham sempre candidatos, mas que ficavam com 2%, 3%, tá? Mas sempre se apresentavam, são representantes de correntes liberais ideologicamente, mas que na prática sempre muito próximos à extrema-direita, né? Fenômenos que acontecem no Brasil também e em outros países. E então ele tem gente desse campo, tem gente, os aventureiros que apareceram com a ascensão dele, os libertários, os autodenominados libertários, né? E já vou falar do escândalo que mostra a hipocrisia dessa turma, exatamente, o escândalo que explodiu agora nesse fim de semana, durante o Carnaval. E tem o Macri apoiando. O Macri é o CR, União Cívica Radical. O Macri é o cara que de fato manda na Argentina, é o cara mais poderoso da Argentina, é ex-presidente de 2015 e 2019, prefeito de Buenos Aires durante 2 gestões, se eu não me engano, 8 anos, e foi um cara que também foi presidente do Boca Juniors naquela época de auge do Boca, né, que inclusive muita gente no Brasil passou a ficar muito fã do Boca Juniors por conta daquele período de ouro em que o Macri era o presidente.
E é o cara que manda na justiça, é o cara que tem na mão a maioria dos juízes da Suprema Corte. A Suprema Corte da Argentina só tem 5 membros, e todos 5 comem na mão do Macri, para não dizer outras coisas mais graves aqui, não posso falar nesse horário. Tem muitíssimos procuradores, né, do Ministério Público da Argentina que também comem na mão do Macri, que jogam futebol, jogam squash com ele, pádel, sei lá o quê. E são essas figuras que condenaram a Cristina, no caso tão absurdo quanto os processos do Lula. E agora, tem, por fim, na base política, tem a União Cívica Radical, que historicamente é o partido antiperonista. Então, é a antípoda do peronismo na Argentina, é a União Cívica Radical, quase a nêmesis, assim, quando a história da Argentina, de 1945 para cá, é marcada por governos ou peronistas ou radicais, como eles falam, da União Cívica Radical, ou ditaduras. E a União Cívica Radical, inclusive algumas vezes vítimas também da ditadura, historicamente era um partido social-democrata tradicional, um partido inclusive filiado à Internacional Socialista, mas que desde que saiu do poder em 2001, com o Fernando de la Rúa apeado e fugido da Casa Rosada de helicóptero, uma imagem clássica, eu volta e meia eu publico isso nas minhas redes, eles foram dando uma guinada para a direita e hoje estão grudadinhos ali com a extrema-direita, se descolam até, estão mais abraçados ao Milei do que ao próprio Macri, né? Então, só que essa turma também está começando a dar sinais de descolamento por conta do escândalo cripto, tu mencionou já há pouco aí, e eu comecei falando, né? Me desculpe se alonguei demais, mas... De forma nenhuma, por favor. E por conta desse escândalo, realmente a imagem dele tá caindo, está sendo a imagem pessoal dele, e a base política está começando a se descolar. Ele escapou por muito pouco de uma CPI, logo assim, o escândalo estourou no dia 14 para 15 de fevereiro, e aí logo depois, acho que na segunda, terça-feira, 17 ou 18, houve um pedido de criação de CPI no Senado, e eles não conseguiram aprovar por um voto. E o curioso é que o pedido foi aprovado a proposta de criação foi apresentada pelo líder da UCR no Senado. Só que na hora da votação, ele votou contra, porque recebeu ligações de vários governadores implorando para que não acontecesse aquilo, enfim. Então, aconteceu que o Macri, por um voto, escapou. O Milei escapou por um voto de ter uma CPI. Só que ele está sendo investigado pela Justiça da Argentina. Ele já está sendo... Todas as informações dizem que está prestes a começar a investigação dele nos Estados Unidos, inclusive o encarregado do Donald Trump se manifestou esses dias, perguntado em algum evento lá, ou entrevista, não sei, mas eu vi na capa do Página 12 de ontem, e outros jornais também, Maurício Klaver, ele anunciou sim que os Estados Unidos vão investigar esse assunto, porque muitos cidadãos norte-americanos foram lesados, né, sofreram prejuízo muito grande. Então, assim, a situação dele está cada vez se complicando mais, ele está se contradizendo. Ele disse na primeira entrevista dele sobre o escândalo, poucos dias depois, aquela entrevista forjada, que eu acho que quem acompanha aqui o DCM deve ter visto, que o acesso interrompe para dizer que ele não fala, que isso repercutiu muito aqui no Brasil, saiu até no Fantástico, se eu não estou enganado. Aquela entrevista lá, naquela entrevista, o Macri, o Milei, nossa, eu estou repetindo Macri na cabeça, viu o quanto esse cara é poderoso, que consegue até afetar o raciocínio. Do bastidor ele controla, mas a linha de frente agora é o maluquinho, né? E sim, tudo com M, né? Macri, Milei, maluco, deixa assim. É isso. Mas Menem, né? O presidente da Câmara chama Martin Menem. MM ainda. Isso. Mas, enfim, na entrevista, aquela primeira entrevista, o Milei, ele disse que ele apenas divulgou a criptomoeda, né, a meme coin, a Libra, que ele não pediu para que ninguém participasse e tal, que as pessoas sabiam que aquilo era um cassino.
Ele usou isso, ele usou essa palavra. No mercado financeiro é como um cassino, você vai para lá sabendo que você pode perder dinheiro, ele usou isso. E para falar de criptomoeda, que na realidade é um negócio extremamente regulado, extremamente vigiado, justamente para tentar evitar as fraudes, né? Mas, se você tem informação privilegiada, como foi o que aconteceu nesse caso, não tem regulação que segure. E aí, ontem, inclusive, um investidor, um especialista em criptomoeda, um cara que tem a vida ligada a isso, que inclusive fala bastante, disse que ele já participou de projetos na ONU, projetos com vários outros países, para divulgar a cultura cripto, né, das criptomoedas. Ele foi um dos caras que entrou com ação contra o Milei, ele votou no Milei, apoiou o Milei, apoiava até pouco tempo, e ele disse que essa mudança de postura do Milei, que ele disse nessa entrevista que era um cassino, mas que ele só divulgou, que não sabia, não tinha nada a ver com o projeto, e domingo agora, ele deu outra entrevista dizendo que ele foi informado. Viu, Tiago? Ele já mudou a versão. Ele me pediram, ele falou, se não me engano, assim, me pediram para eu divulgar na forma de apoio. Então, já mudou, já começou a se contradizer. A Patrícia Burrich, né? Ela ferrou com ele, né? Acho, numa declaração que ela diz assim, tá, mas qual o problema do presidente divulgar, né? Então, quer dizer, ela dá a ideia de que é intencional e ela é o braço direito dele em termos de governança, assim, né? Acho que ela representa mais do que qualquer outro ministro de Estado lá e até o vice-presidente, né? Não, e o bizarro é que ela supostamente deveria saber que o artigo 65 do Código Penal da Argentina, eu já gravei até isso, e a ministra que está há 40 anos na vida pública não sabe, ele proíbe funcionários públicos, incluindo o presidente, de divulgarem, de participarem, de promocionar, como eles falam, negócios que tenham benefícios para si ou para terceiros. Uhum. Quer dizer, ele não pode fazer divulgação, está explícito no Código Penal, ele não pode fazer divulgação de negócio que resultem em ganhos pessoais, em benefícios financeiros e econômicos para terceiros ou para si. Nesse caso, ainda tem mais algum agravante. Nada. É que todos os caras envolvidos na Libra já disseram que o Milei estava por dentro de tudo. Desde outubro ele vinha conversando com essa galera e os representantes na Argentina da empresa, das duas empresas que criaram, responsáveis por lançar a criptomoeda, o Milei trabalha com esses caras, Maurício Novelli e Manuel Terrones Godoy, são parceiros do Milei, o Milei trabalhou para eles desde 2021, pelo menos. E são caras que, por exemplo, no ano passado, o Milei, já presidente, organizaram um evento grande na Argentina da área de tecnologia e de finanças, que se chama Tech Forum, e eles cobraram por aí nos bastidores, mas todo mundo já publicou sobre isso, eles estão negando, mas já apareceu a matéria do New York Times, uma extensa matéria do New York Times que eu publiquei na íntegra no site rogeriotomás.com. Tá lá, para quem quiser, que não puder ler em espanhol ou inglês, tá lá em português, revisadinho direitinho. Tem vários empresários falando em off que pagaram sim o dinheiro para poder se encontrar com o Milei, pagaram $50 mil para poder ter reunião reservada com o Milei. Então, assim, ele não tem como escapar Ontem dessa. Mesmo saiu se a justiça quiser realmente trabalhar, mandando, mas ou seja, entre parênteses, né, se o Macri quiser derrubar o Macri, quiser derrubar o Milei, saiu nova pesquisa mostrando nosso que Macri tá a imagem dele pessoal realmente foi muito, mas muito se o Macri afetada. quiser derrubar o Milei, embora colocar isso a sua não tenha muito amiga Vitória afetado Villarruel, que é a o vice potencial do eleitoral dele, né, ele na tem pesquisa a mostra faca e o queijo pergunta na sobre mão, imagem tem os juízes, pessoal, procuradores pergunta na mão, sobre e tem todas o quanto as próprio pessoas Milei, estão informadas sobre o escândalo, fez questão de também produzir suas pergunta provas. sobre O cara publicou um tweet, deixou quem elas 6 pretendem horas votar na eleição de outubro, eleição publicado, legislativa, isso pouquíssimos minutos vai renovar após ter parte do sido Congresso, divulgado o projeto. Então, assim, não deixa de ser uma com todas as espécie de evidências, plebiscito, os caras né, sobre o andamento do governo o Maurício Milei, Novelli e o Terrones
praticamente o país inteiro, chega perto de 90% das pessoas tiveram 12 vezes ao longo e acham de um que o ano Milei atuou muito mal. Quinta de Olives, é praticamente uma visita mensal, assim. E consideram que isso surreal. De fato, então não tem como escapar, credibilidade, a não ser que a justiça deixe escapar, então, como deixou muito. Aí sim, agora falando dele, o próprio Macri escapar, que é um dos governos mais corruptos da história argentina, acho que depois da democracia, ele ainda do tem retorno da democracia, um é o mais corrupto disparado, alto, mas mais ou menos 45% de apoio ao governo, de aprovação, né, de aprovação do governo. Lida com o juiz a desaprovação já é levemente maior, isso já tem alguns meses, influente, então 47, o Macri 48, continua sendo as tá extremas, né? Erro, RogérioTomás.com, gente, acessem o site lá e fiquem informados com o portal de notícias motivos. cobrindo a Argentina do Rogério Tomás. E eu vou pedir agora uma blitz, hein, gente? Vamos lá, 11 horas, 2 minutos, hora cheia, você... Eu acho que eu vou republicar agora, mostrando vídeos, um tweet de alguém da Argentina, não vou lembrar agora a conta, era uma conta menor, assim, de militante comum, de pessoa comum, colocando vídeos de entrevistas das pessoas durante o governo Carlos Menem, a esperança delas, elas falando do quanto elas tinham esperança de melhoria da sua situação econômica com o Carlos Menem. Isso explica muito esse apoio que o Milei ainda tem hoje. As pessoas realmente, uma boa parte das pessoas, ainda que esteja em situação assim, no limite das suas condições financeiras ou econômicas, elas ainda acreditam numa possibilidade de recuperação da Argentina. Então, claro, juntando a isso, você tem o apoio ideológico, a mobilização que o Milei tem, o bloco, digamos, dele, o apoio ideológico puro, que eu diria que está aí entre 25% e 30%, é algo que é mais ou menos parecido com a situação do Brasil, que o bolsonarismo tem 25%, 30%, talvez um pouco mais, de gente blocada, e que vai dizer que o governo Lula está ruim, que está quebrando o Brasil, não independentemente do que aconteça, elas vão dizer isso em qualquer pesquisa, mais ou menos que o Milei tem de apoio ideológico puro. E esse apoio esse apoio tem vínculo com a base política dele. Ele conseguiu formar um governo bastante heterogêneo, com muita gente dos chamados os liberais da Argentina, que não tinham poder político nenhum no país, ao longo de décadas, antes da ditadura, depois tinham sempre candidatos, mas que ficavam com 2%, 3%, tá? Mas sempre se apresentavam, são representantes de correntes liberais ideologicamente, mas que na prática sempre muito próximos à extrema-direita, né? Fenômenos que acontecem no Brasil também e em outros países. E então ele tem gente desse campo, tem gente, os aventureiros que apareceram com a ascensão dele, os libertários, chamam autodenominados libertários, né? E já vou falar do escândalo que mostra a hipocrisia dessa turma, exatamente, o escândalo que explodiu agora nesse fim de semana, durante o Carnaval. E tem o Macri apoiando. O Macri é o CR, União Cívica Radical. O Macri é o cara que de fato manda na Argentina, é o cara mais poderoso da Argentina, é ex-presidente de 2015 e 2019, prefeito de Buenos Aires durante 2 gestões, se eu não me engano, 8 anos, e foi um cara que também foi presidente do Boca Juniors naquela época de auge do Boca, né, que inclusive muita gente no Brasil passou a ficar muito fã do Boca Juniors por conta daquele período de ouro em que o Macri era o presidente. E é o cara que manda na justiça, é o cara que tem na mão a maioria dos juízes da Suprema Corte. A Suprema Corte da Argentina só tem 5 membros, e todos 5 comem na mão do Macri, para não dizer outras coisas mais graves aqui, não posso falar nesse horário. Tem muitíssimos procuradores, né, do Ministério Público da Argentina que também comem na mão do Macri, que jogam futebol, jogam squash com ele, pádel, sei lá o quê. E são essas figuras que condenaram a Cristina, no caso tão absurdo quanto os processos do Lula. E tem, por fim, na base política, tem a União Cívica Radical, que historicamente é o partido antiperonista. Então, é a antípoda do peronismo na Argentina, é a União Cívica Radical, quase a nêmesis, assim, quando a história da Argentina
de 1945 para cá é marcada por governos ou peronistas ou radicais, como eles falam, da União Cívica Radical, ou ditaduras. E a União Cívica Radical, inclusive algumas vezes vítimas também da ditadura, historicamente era o Partido Social-Democrata tradicional, um partido inclusive filiado à Internacional Socialista, mas que desde que saiu do poder em 2001, com o Fernando de la Rúa apeado e fugido da Casa Rosada de helicóptero, uma imagem clássica, eu volta e meia eu publico isso nas minhas redes, eles foram dando uma guinada para a direita e hoje estão grudadinhos ali com a extrema-direita, se descolam até, estão mais abraçados ao Milei do que ao próprio Macri, né? Então, só que essa turma também está começando a dar sinais de descolamento por conta do escândalo cripto que tu mencionou já há pouco aí, e eu comecei falando, né? Me desculpe se alonguei demais, mas... De forma nenhuma, por favor. E por conta desse escândalo, realmente a imagem dele tá caindo, está sendo a imagem pessoal dele, e a base política está começando a se descolar. Ele escapou por muito pouco de uma CPI. Logo assim, o escândalo estourou no dia 14 para 15 de fevereiro, e aí logo depois, acho que na segunda ou terça-feira, 17 ou 18, houve um pedido de criação de CPI no Senado, e eles não conseguiram aprovar por um voto. E o curioso é que o pedido foi aprovado a proposta de criação foi apresentada pelo líder da UCR no Senado. Só que na hora da votação, ele votou contra, porque recebeu ligações de vários governadores implorando para que não acontecesse aquilo, enfim. Então, aconteceu que o Macri, por um voto, escapou. O Milei escapou por um voto de ter uma CPI. Só que ele está sendo investigado pela Justiça da Argentina. Ele já está sendo... Todas as informações dizem que está prestes a começar a investigação dele nos Estados Unidos, inclusive o encarregado do Donald Trump se manifestou esses dias, perguntado em algum evento lá, ou entrevista, não sei, mas eu vi na capa do Página 12 de ontem, e outros jornais também, Maurício Klaver, ele anunciou sim que os Estados Unidos vão investigar esse assunto, porque muitos cidadãos norte-americanos foram lesados, né, sofreram prejuízo muito grande. Então, assim, a situação dele está cada vez se complicando mais, ele está se contradizendo. Ele disse na primeira entrevista dele sobre o escândalo, poucos dias depois, aquela entrevista forjada, que eu acho que quem acompanha aqui o DCM deve ter visto, que o acesso interrompe para dizer que ele não fala, que isso repercutiu muito aqui no Brasil, saiu até no Fantástico, se eu não estou enganado. Aquela entrevista lá, naquela entrevista, o Milei, nossa, eu estou repetindo Macri na cabeça, viu o quanto esse cara é poderoso que consegue até afetar o raciocínio. Do bastidor ele controla, mas a linha de frente agora é o maluquinho, né? E sim, tudo com M, né? Macri, Milei, maluco, deixa assim. É isso. Mas Menem, né? O presidente da Câmara chama Martin Menem. MM ainda. Isso. Mas, enfim, na entrevista, aquela primeira entrevista, o Milei, ele disse que ele apenas divulgou a criptomoeda, né, a memecoin, a Libra, que ele não pediu para que ninguém participasse e tal, que as pessoas sabiam que aquilo era um cassino. Ele usou essa palavra. No mercado financeiro é como um cassino, você vai para lá sabendo que você pode perder dinheiro, ele usou isso. E para falar de criptomoeda, que na realidade é um negócio extremamente regulado, extremamente vigiado, justamente para tentar evitar as fraudes, né? Mas, se você tem informação privilegiada, como foi o que aconteceu nesse caso, não tem regulação que segure. E aí, ontem, inclusive, um investidor, um especialista em criptomoeda, um cara que tem a vida ligada a isso, que inclusive fala bastante, disse que ele já participou de projetos na ONU, projetos com vários outros países, para divulgar a cultura cripto, né, das criptomoedas. Ele foi um dos caras que
entrou com ação contra o Milei, ele votou no Milei, apoiou o Milei, apoiava até pouco tempo, e ele disse que essa mudança de postura do Milei, que ele disse nessa entrevista que era um cassino, mas que ele só divulgou, que não sabia, não tinha nada a ver com o projeto, e domingo agora, ele deu outra entrevista dizendo que ele foi informado. Viu, Tiago? Ele já mudou a versão. Ele não, me pediram, ele falou, se não me engano, assim, me pediram para eu divulgar na forma de apoio. Então, já mudou, já começou a se contradizer. Patrícia Burrich, né? Ela ferrou com ele, né? Acho, numa declaração que ela diz assim, tá, mas qual o problema do presidente divulgar, né? Então, quer dizer, ela dá a ideia de que é intencional e ela é o braço direito dele em termos de governança, assim, né? Acho que ela representa mais do que qualquer outro ministro de Estado lá e até o vice-presidente, né? Não, e o bizarro é que ela supostamente deveria saber que o artigo 65 do Código Penal da Argentina, eu já gravei até isso, e a ministra que está há 40 anos na vida pública não sabe, ele proíbe funcionários públicos, incluindo o presidente, de divulgarem, de participarem, de promocionar, como eles falam, negócios que tenham benefícios para si ou para terceiros. Uhum. Quer dizer, ele não pode fazer divulgação, está explícito no Código Penal, ele não pode fazer divulgação de negócio que resultem em ganhos pessoais e benefícios financeiros e econômicos para terceiros ou para si. Nesse caso, ainda tem mais algum agravante. Nada. É que todos os caras envolvidos na Libra já disseram que o Milei estava por dentro de tudo. Desde outubro ele vinha conversando com essa galera e os representantes na Argentina da empresa, das duas empresas que criaram, responsáveis por lançar a criptomoeda, o Milei trabalha com esses caras, Maurício Novelli e Manuel Terrones Godoy, são parceiros do Milei, o Milei trabalhou para eles desde 2021, pelo menos. E são caras que, por exemplo, no ano passado, o Milei, já presidente, organizaram um evento grande na Argentina da área de tecnologia e de finanças, que se chama Tech Forum, e eles cobraram por aí nos bastidores, mas todo mundo já publicou sobre isso, eles estão negando, mas já apareceu a matéria do New York Times, uma extensa matéria do New York Times, que eu publiquei na íntegra no site rogeriotomás.com, tá lá, para quem quiser, que não puder ler em espanhol ou inglês, tá lá em português, revisadinho direitinho. Tem vários empresários falando em off que pagaram sim o dinheiro para poder se encontrar com o Milei, pagaram $50 mil para poder ter uma reunião reservada com o Milei. Então, assim, ele não tem como escapar dessa. Se a justiça quiser realmente trabalhar, ou seja, entre parênteses, né, se o Macri quiser derrubar o Milei, novamente, o nosso Macri está na minha cabeça de um jeito, mas se o Macri quiser derrubar o Milei e colocar a sua muito amiga Vitória Villarruel, que é a vice do Milei, ele tem a faca e o queijo na mão, tem os juízes, procuradores na mão e tem todas as evidências. O próprio Milei fez questão de produzir suas provas. Né? O cara publicou um tweet, deixou 6 horas publicado, isso pouquíssimos minutos após ter sido divulgado o projeto. Então, assim, e com todas as evidências, os caras o Maurício Novelli e o Terrones, juntando com o Hayden Davis, tiveram 12 vezes ao longo de um ano na casa ou na Quinta de Olivos. É praticamente uma visita mensal, assim, é um negócio surreal. Uhum. Então não tem como escapar, a não ser que a justiça deixe escapar, como deixou, aí sim, agora falando dele, o próprio Macri escapar, que é um dos governos mais corruptos da história argentina. Acho que depois da democracia, do retorno da democracia, é o mais corrupto disparado, mas escapou por conta da facilidade com que ele lida com os juízes e procuradores, né? Vamos ver se isso vai se repetir com o Milei ou não. Influente, o Macri continua sendo as extremas, né? RogérioTomás.com, gente, acessem o site lá e fiquem informados com o portal de notícias cobrindo a Argentina do Rogério Tomás. E eu vou pedir agora uma blitz, hein, gente? Vamos lá, 11 horas, 2 minutos, hora cheia, você